Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Como foi o final de semana? Descansaram? Vamos continuar a nossa disciplina, nosso tema. Na última semana, nós falamos, na nossa última aula, nós falamos sobre transporte de membrana, Comunicação celular, transporte de membrana. Aquele transporte ativo, transporte passivo, que já não é tão novidade assim para vocês, Hoje nós vamos começar a falar sobre potencial de ação e sinapses, tá? O que é um potencial de ação e o que é uma sinapse, tá? Para já podermos, na nossa próxima aula, começar a falar sobre sistema nervoso, Aí a gente fala sobre a fisiologia do sistema nervoso, o que acontece, incluindo o sistema nervoso independente, Que é aquele sistema nervoso autônomo, tá? Mas hoje vamos entender o que é um potencial de ação e uma sinapse e vamos ver quais são as características relacionadas a este assunto. Então, aqui, vamos ler uma definição e a gente vai trabalhar em cima disso, tá? Potencial de ação. O que seria um potencial de ação? Também ele é conhecido por impulso nervoso. Opa, coloquei aqui em cima, vocês não vão conseguir ler. Também é definido ou entendido, ou pode ser traduzido, o potencial de ação por impulso nervoso, ok? Então, eu já sei que potencial de ação é um impulso nervoso, tá? E esse impulso nervoso, ele tem característica eletroquímica, tá? Então, o potencial de ação nada mais é do que um fenômeno de natureza eletroquímica, tá? Então, eu já sei que potencial de ação é o impulso nervoso, tem característica eletroquímica, ou seja, eu tenho envolvimento de cargas elétricas e eu tenho envolvimento de transportes de íons, tá? Por isso que é essa característica eletroquímica, tá? E isso vai ocorrer devido a modificações onde? Naquela membrana que a gente conversou na nossa última aula. Então, quer dizer que um potencial de ação, ele só acontece porque aquela permeabilidade da minha membrana é alterada, tá? Então, aqui a gente já começa a pensar da seguinte maneira. Enquanto a minha membrana não tem sua permeabilidade alterada, ok? Não ocorre potencial de ação, certo? Em qual célula vai ocorrer esse potencial de ação? Vai ocorrer nessa célula aqui chamada de neurônio, tá? Então, o que é um potencial de ação? É um impulso nervoso de característica química e característica elétrica também, certo? E que acontece porque a minha membrana celular, a minha membrana plasmática, tem a sua permeabilidade alterada. Então, aquela membrana que não permitia a passagem, vamos colocar um exemplo, tá? Aquela membrana que não permitia a passagem de um íon, que é o sódio, agora ela vai permitir a passagem desse sódio. Se ele vai entrar ou se ele vai sair da célula, provavelmente vocês já sabem responder isso, porque na nossa última aula nós falamos um pouquinho disso, tá? A gente vai continuar vendo isso hoje, tá? Então, quer dizer que o meu neurônio tem a sua permeabilidade de membrana, sua permeabilidade seletiva alterada, e aí isso permite a passagem, olha só, dos nossos íons de um lado para o outro da membrana. Então, é só você pensar no seu quarto, dentro e fora do seu quarto. Se a porta estiver fechada, não ocorre passagem de nada. Se a porta se abre, aí sim ocorrem essas alterações, E esses íons vão passar de um lado para o outro, tá? Eu disse para vocês que um potencial de ação tem característica elétrica, Como os íons são partículas carregadas eletricamente, então quer dizer que se eu tenho um íon que tem uma carga elétrica positiva entrando na minha célula, quer dizer que esse campo elétrico também vai se modificar, tá? Então é isso. Nosso neurônio está lá quietinho, a sua membrana tem a sua permeabilidade normal. E agora,
por um impulso elétrico, né, por um impulso nervoso, que é o potencial de ação, ocorre essa alteração de permeabilidade e a transposição desses íons, né? Então tá aqui, ó. Eu tenho uma corrente elétrica, que é a movimentação dessas cargas elétricas, e a diferença de potencial, que é determinado pela quantidade de cargas entre dois pontos, ou seja, entre o meio intra e o meio extracelular, tá? Então, isso é um potencial de ação. Aqui uma outra definição para potencial de ação, tá? Vamos ler? Vamos ver o que seria isso, ou para compreender? Potencial de ação nada mais é do que um potencial de membrana, que vai percorrer a membrana de uma célula. E aqui nós já colocamos que essa célula é a nossa célula nervosa, né? Que é o nosso neurônio, tá? Potencial de ação, então, vocês lembram que eu falei no slide passado, é uma inversão de cargas elétricas, né? Então, significa que, olha só, eu tenho cargas elétricas fora da minha membrana celular, ou seja, fora do meu neurônio, tá? E eu tenho cargas elétricas também dentro desse neurônio, tá? Logicamente, essas cargas elétricas são diferentes. Dentro do neurônio, por exemplo, ele é negativo, normal é ele ser negativo. E fora desse neurônio, normal é ter cargas elétricas positivas, tá? Quando ocorre o potencial de ação, igual eu estava falando lá, tem alteração na permeabilidade da nossa membrana e ocorre a passagem dessas cargas elétricas, tá? E o potencial de ação, olha só o que está escrito aqui, é essencial para a vida do animal, ou para a nossa vida, né? Lógico, porque transportam as informações dentro dos tecidos. Um exemplo básico, você encostar a sua mão sobre uma superfície que está quente, você sabe que essa superfície está quente porque a informação veio da sua mão até o seu cérebro. E essa informação, ela veio através disso que nós chamamos de potencial de ação, tá? Então, potencial de ação é extremamente essencial. Por que eu sinto dor em algum local? Porque essa informação é transmitida via potencial de ação. Por que o meu diafragma funciona e ele começa a desencadear esse processo da inspiração? Porque tudo isso é transmitido através de potencial de ação. Então, o potencial de ação é o WhatsApp que as nossas células têm, tá? É a comunicação entre estas células ou entre esses tecidos. E a gente já viu que potencial de ação nada mais é do que a alteração de carga elétrica de membrana e a alteração da permeabilidade das nossas membranas. Então, para que ocorra, né, esse potencial de ação e esse potencial de ação caminhe pelas células, né, eu preciso aumentar a condutância dessa célula, tá? Lembra que aqui, né, nós temos o esqueminha da nossa bicamada lipídica, né, dos nossos fosfolipídios, ó, cabeça, tudo isso daqui é cauda, e as nossas proteínas, né, que funcionam como canais, né, como a gente já conversou na nossa primeira aula. Lembrando que os lipídios não carregam correntes elétricas, então são membranas de alta resistência elétrica, separando dois compartimentos, né, o compartimento intra e o compartimento extracelular, no caso. Então, para se reduzir essa resistência, ou melhor, para aumentar a condutância da nossa membrana plasmática, ou da membrana biológica, né, tanto faz, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir essas proteínas, tá? Então, eu preciso abrir essas comportas, e essas comportas permitir a passagem dos íons, e a partir da passagem desses íons, ocorrer a troca de eletricidade, né? As trocas de cargas elétricas, no caso. E aí, portanto, ocorre o potencial de ação. Então, quer dizer que quando a nossa membrana está quietinha, ninguém perturbou a nossa membrana, né? Então, quer dizer que
na ausência de qualquer perturbação externa, que a gente ainda vai conversar, a nossa membrana ela permanece num estado que chamamos de potencial de repouso, tá? Então ela está quietinha, não aconteceu nada, ninguém perturbou a nossa membrana, ela está nesse estado que chamamos de potencial de repouso, tá? Então, o que seria um potencial de repouso? Aquele estado onde a membrana ela está sem nenhuma perturbação externa, ok? Ela está quietinha, ela está tranquila, tá? Portanto, um estímulo externo, a gente fala depois, a gente vai conversar, as nossas células nervosas produz uma variação nesse potencial de membrana. Então, vamos começar a pensar com relação a isso. Vamos agora falar de uma outra característica, né? Você consegue identificar o sabor, né, de algum alimento que você esteja comendo, se ele é doce, amargo, azedo e assim por diante, porque a sua língua está cheia de papilas gustativas. Vocês já viram isso na anatomia, e a gente vai ver também aqui, tá? Então, quer dizer que quando o alimento entra em contato com essas papilas, significa que esse contato nada mais é do que o nosso estímulo externo. Ou vamos pensar naquela situação de você encostar a mão numa superfície quente, né? A hora que você encosta a mão na superfície quente, os receptores sensoriais da sua pele são estimulados, né? Então, esse é o nosso estímulo externo, tá? E esse estímulo externo produz essa variação no potencial de membrana. E a gente já sabe que para o potencial de membrana ser alterado, eu preciso alterar a permeabilidade da membrana também, tá? E essa variação rápida que se propaga ao longo dessas células é chamada de potencial de ação, como a gente já conversou lá atrás. Então, vamos de novo. Nós temos receptores sensoriais por todo o nosso corpo e pela pele. E a hora que você encosta essa mão numa superfície quente ou gelada, enfim, tanto faz. Esse estímulo externo, né, altera o potencial ou altera a permeabilidade da membrana, consequentemente eu desencadeei um potencial de ação, certo? Então, agora aqui nós falamos um pouquinho mais desse potencial de ação e entendemos o que é um potencial de repouso. Então, quando você não encosta a sua mão em nada quente ou nada frio, por exemplo, os receptores sensitivos eles estão em repouso. Significa que o potencial de membrana deles, ou potencial da célula, é um potencial de repouso. Então, aqui a definição do potencial de repouso. Tá? Então, o potencial de repouso da membrana é quando? Agora que a gente já começa a acrescentar mais algumas coisas. Olha só, o potencial de membrana é quando a carga elétrica de dentro da nossa célula é de aproximadamente menos 75 milivolts. Ok? Bom, então agora a gente já começa a pensar em cargas elétricas. Dentro da minha célula, sempre quando ela estiver em repouso, a carga elétrica ela é negativa. Então, de novo, em potencial de repouso, dentro da nossa célula, a carga elétrica é positiva. E fora da nossa célula, a carga elétrica ela é positiva. Tá? Então, aqui já está falando que o potencial de repouso é quando dentro da nossa célula nós temos carga elétrica negativa, tá? Então, essa pequena carga é a base de todos os fenômenos da bioeletricidade, tá? Então, vamos aqui embaixo agora. Pode ser dito que o potencial de repouso é o potencial de membrana antes da excitação da nossa célula. E qual que é esse evento que vai excitar a nossa célula nervosa? De novo, o sabor do alimento que você está comendo
encostar a mão numa superfície quente, numa superfície fria, ou simplesmente pegar um lápis e passar sobre a sua mão, e isso é o momento que você está excitando sua célula nervosa, ou seja, você está provocando um potencial de ação, tá? E aí, esse potencial de ação vai desencadear todas as informações que a gente vai falar. Quem é que mantém esse potencial de repouso dentro da nossa célula, tá? Aquela bomba que vocês já conhecem, chamada de bomba de sódio e bomba de potássio. O que essa bomba de sódio faz? Então, vamos pensar aqui, ó. Isso daqui é a nossa membrana, tá? Então, isso daqui é a nossa membrana celular. Aqui é o meio intracelular e aqui é o meio extracelular. Como eu disse para vocês, internamente nós temos cargas elétricas negativas. Externamente, nós temos carga elétrica positiva. Não é isso? Quem é que mantém esse estado que nós estamos mostrando aqui, que é chamado de estado de repouso ou potencial de repouso? A bomba de sódio e potássio. O que essa bomba de sódio e potássio ela vai fazer? Ela vai pegar 3 íons sódio e jogar para fora, né? Jogar para o meio extracelular. E vai pegar 2 íons de potássio e jogar para dentro da nossa célula, tá? Então, quer dizer que aqui eu estou pegando sódio e estou jogando para fora, tá? Então, vamos colocar aqui o sódio. E eu estou pegando potássio e colocando dentro da célula, tá? Notem que esses íons são carregados eletricamente. Sódio tem carga elétrica positiva, potássio tem carga elétrica positiva também, tá? Então, quer dizer que essa bomba de sódio e potássio pega 3 sódios e joga para fora. E ela pega 2 potássio e coloca para dentro, contra os seus gradientes de concentração, certo? Então, agora a gente pensa da seguinte maneira. A quantidade, se é contra gradiente de concentração, significa que a quantidade de sódio é muito maior aqui no meio externo, não é isso? E é menor no meio interno. Se eu pego o sódio e jogo para fora, se eu peguei o sódio e joguei para fora da célula, ele não tem carga elétrica positiva? Se ele tem carga elétrica positiva, por fazer esse movimento, eu estou tirando carga elétrica positiva da nossa célula e colocando lá fora. Estou mantendo este potencial negativo. Ah, mas espera aí. E o potássio que tem carga positiva também e vem de fora para dentro? Só que essa quantidade de potássio ela é muito pequena e não altera esse potencial elétrico negativo dentro da nossa célula. Certo? Então, bomba de sódio e potássio, joga 3 sódios para fora e 2 potássios para dentro, contra gradientes de concentração, tá? Pela permeabilidade seletiva da membrana ao potássio e não ao sódio, tá? Então, o sódio, ele precisa realmente ser jogado fora, tá? A nossa membrana, ela é permeável ao potássio. Então, qual que é o transporte de potássio? Normalmente, o transporte sairia da nossa célula. E agora eu tenho uma bomba que pega ele e coloca para dentro. Então, o que nós vimos até agora? Que potencial de repouso é esse potencial elétrico negativo dentro da nossa célula. E quem mantém esse potencial de repouso é aquela bomba chamada de bomba de sódio e potássio, que pega o sódio, que tem carga positiva, e tira da célula. Consequentemente, essa saída de carga elétrica positiva deixa o interior da nossa célula negativo, ok? Entenderam isso? Ficou simples, né? Então, é só pensar que o potencial de repouso é a manutenção do potencial elétrico negativo dentro da célula.
se há um potencial negativo dentro da célula, então eu preciso tirar cargas positivas de dentro da célula. Então aqui, como eu havia falado para vocês, né? Então vamos pensar aqui, ó. Isso daqui é o meio intracelular, tá? Meio intracelular e tudo isso daqui meio extracelular, né? Então, aqui de novo, meio extracelular, ok? A nossa membrana plasmática, né? A nossa bicamada lipídica aqui e a nossa bicamada lipídica aqui. Imaginem agora, né, que isso fizesse assim, né, ó, pronto. Fica mais fácil da gente entender. Então, tenho a minha célula fechadinha aqui, né? Então, tudo isso daqui, bicamada lipídica, tudo isso daqui, bicamada lipídica. Então, separei o meio externo do meio interno. Agora, vamos apagar tudo isso para a gente continuar. Lembra que, normalmente, dentro da célula, eu tenho carga elétrica negativa. E fora da... Então, negativa aqui também. E fora da célula eu tenho cargas elétricas positivas. Por que que ocorre essa variação? No meio extracelular, né? No meio extracelular eu tenho uma quantidade de sódio muito maior do que no meio intracelular. Ok? Olha só, a quantidade de sódio, a diferença é em torno de 10 vezes, tá? E lembra que o sódio ele é carregado positivamente, né? Então, quer dizer que eu tenho carga positiva no meio extracelular. Notem aqui que a nossa porta, a nossa proteína está fechada e o sódio não consegue entrar na nossa célula. Ok? Então, isso é um potencial de repouso, certo? Podemos falar também que a nossa membrana ela está polarizada, tá? Então aqui está escrito despolarizado porque está explicando outra situação. Mas quando nós estamos em potencial de repouso, nossa célula, nossa membrana, ela está polarizada, tá? Aí quando temos um distúrbio externo, que a gente já conversou sobre isso, o que ocorre? A abertura dessas portinhas, né? A abertura desses canais de sódio. Ou melhor, dessas proteínas que funcionam como canais do sódio, tá? Abriu essas proteínas, o que vai acontecer? O sódio não está em maior concentração fora da célula? Se a hora que eu abro essas portinhas do sódio, o que vai acontecer com ele? Ele vai entrar, tá? Mas isso a gente ainda vai falar. O que eu quero falar, o que eu quero mostrar para vocês é que o potencial de repouso, é isso que nós acabamos de conversar, e ele é proporcionado pela bomba de sódio e potássio, que pega o sódio, que está em menor quantidade dentro da célula, e joga ele para fora, tá? Então, esse é o potencial de repouso. Já começamos a falar um pouquinho também sobre o que vai acontecer quando ocorre esse estímulo externo, tá? Mas potencial de repouso é isso. Sódio fica fora, tenho menos sódio dentro, consequentemente dentro eu tenho cargas elétricas negativas, ok? Então isso é o que nós chamamos de potencial de repouso, ok? E aí, como nós já conversamos lá atrás, né, começamos a falar, potencial de ação é quando ocorre o quê? Chega um estímulo na nossa célula e esse estímulo faz com que aquelas portas de sódio se abram. Consequentemente, o sódio que está em maior quantidade fora da célula, o que ele vai fazer? Entrar para a nossa célula. Sódio não é carregado positivamente, tá? Considerem isso daqui, né? Ó. Quer ver? Aqui tá uma falha no desenho ali, ó. Aqui está aparecendo negativo, né? Mas é positivo, só é a falha do desenho, tá? Então, quando eu abro aquelas portinhas, né? Aquelas comportas ou aquelas proteínas, o nosso sódio vai e entra na célula. Se o sódio entra na célula, a carga positiva entra na célula.
Consequentemente, o que era negativo agora se torna positivo. E aí ocorreu a variação desse potencial de membrana, certo? Então, isso é o que nós chamamos de potencial de ação. Vamos ver o que está escrito ali para ver se tem alguma coisa diferente, tá? Com a excitação da célula nervosa, a gente já viu como que ela é excitada, né? Vamos pensar de novo na superfície quente, no sabor dos alimentos e assim por diante, tá? Aí agora, com a excitação dessas células nervosas, só que eu preciso de estímulos que atinjam o limiar de excitabilidade da célula. A gente vai falar daqui a pouquinho o que é isso, tá? Então, excitei a minha célula, ultrapassei esse limiar, o potencial de ação será disparado, dentro de um princípio chamado de tudo ou nada. Vamos pensar agora. Olha só, não tem uma grande quantidade de sódio aqui fora? Muito grande, né? Então vamos imaginar o busão, o ônibus lotado, abarrotado de gente, tá? Mas assim, gente saindo até pela janela, de tão lotado que ele está. Se eu abrir as portas do ônibus, o que acontece com todo aquele pessoal? Não vai ser tudo jogado fora, né? Não vai ser tudo expulso? É o que vai acontecer aqui. Como eu tenho muito sódio aqui fora, a hora que eu abro aquelas proteínas, que são as portinhas do sódio, toda essa galera aqui vai entrar. Não tem aquele lance de, entrou só um pouquinho, então a minha célula teve um potencial de ação pela metade. Não, isso não existe. Exatamente por causa desse fenômeno chamado de tudo ou nada, tá? Abriu as portas, toda essa galera vai entrar na nossa célula, tá? Porém, para isso acontecer, nós precisamos ultrapassar isso que chamamos de limiar, ok? Então, agora eu já entendi que o potencial de ação precisa ultrapassar o limiar da nossa célula, tá? E, a hora que o potencial de ação é desencadeado, é um processo chamado de tudo ou nada. Não tem meio potencial de ação, ok? Vamos entender o que seria esse limiar? Olha só, limiar de excitabilidade. Vamos colocar um exemplo clássico, tá? Você e vamos pensar no seu animalzinho de estimação, tá? Seu gatinho, seu cachorrinho. Vamos pensar nos gatos, que eles são mais estressados, né? Você chega no seu gatinho e dá um tapinha nele, tá? Você chega nele e vai dando tapinha, vai dando tapinha. Esse tapinha nele não significa nada, para ele tá tranquilo. Ele é um gatinho paciente, tranquilo, então, a hora que você dá um tapinha, um peteleco nele, ele não responde nada. Só que agora, se você aumentar esse tapa, né, esse peteleco que você dá nele, isso vai acabar irritando o seu animal. Então, se esse tapa que você der for maior do que aquela paciência dele, então a paciência dele é o que nós chamamos de limiar, tá? E se esse tapa ultrapassar a paciência que ele tem, aí ele vai te atacar. Ou seja, se o potencial de ação ultrapassar aquele limiar da nossa célula, que é o mínimo necessário para ocorrer o potencial de ação, aí ocorre o potencial de ação, e esse potencial de ação é chamado de tudo ou nada. Toda a galera que está aqui fora vai entrar aqui dentro, ok? Tá? E agora nós vamos ver que nós temos algumas fases desse potencial de ação. Então, o potencial de ação, ele é dividido em 3 fases ou 3 etapas, que é a chamada de despolarização, repolarização e hiperpolarização, tá? Que é o que a gente vai ver agora já nos próximos slides. Mas vamos pensar. A primeira etapa é chamada de despolarização. Ok. Põe um ponto final nisso, vamos para o próximo parágrafo, que é o que eu vou falar agora. Isso daqui, carga elétrica positiva fora da nossa célula e carregado negativamente dentro da nossa célula, sem a perturbação externa, isso não é chamado de potencial de repouso. E nós falamos lá atrás
que um potencial de repouso é quando a minha célula está polarizada, não é isso? Então, potencial de repouso é quando a minha célula está polarizada. Dentro dela, carga negativa e fora, carga positiva. Ok? Isso daqui é a nossa membrana plasmática, né? A nossa membrana celular. Bom, chegou o estímulo, ultrapassou o limiar, agora vamos ter potencial de ação. A próxima fase, então, é o que nós chamamos de despolarização. O que seria isso? Quando, aquilo que nós já falamos, toda essa galera aqui entra na nossa célula. Ok? Então, quer dizer que eu tenho um grande influxo, né, uma grande entrada de qual tipo de carga elétrica? De carga elétrica positiva. Tá? De novo, isso aqui o desenho está errado, tá, pessoal? Então, eu tenho uma grande entrada de cargas elétricas positivas no nosso neurônio. Espera aí, o nosso potencial de repouso não era quando a minha célula tinha uma carga elétrica negativa no seu interior? Agora entrou toda essa galera aí, como que vai ficar a carga elétrica dentro dela? Positiva. Então, a minha célula foi de negativa para positiva. Significa que isso é chamado de despolarização. Então, a despolarização é aquela fase onde entra um monte de sódio, sódio é carregado positivamente, então lá no interior do meu neurônio, da minha célula, eu vou ter alteração e inversão de cargas elétricas. Isso é chamado de despolarização. E por que a despolarização aconteceu? Ela aconteceu porque entrou sódio, não foi? Mas para o sódio entrar, o que eu precisei fazer ou alterar na minha membrana? Abrir aquela porta, ou seja, abrir a portinha, que é a proteína de membrana, certo? Que é aquela proteína de membrana específica para o sódio. Então, qual alteração eu tenho na membrana plasmática para ocorrer a potencial de ação ou para ocorrer a despolarização? A abertura dos canais iônicos ao sódio, ou seja, a abertura desses canais de sódio. Então, aqui, ó, pessoal, falando, né, a lei do tudo ou nada, que a gente já conversou, que o neurônio só consegue enviar um impulso se a intensidade desse impulso for acima de um determinado nível. E esse nível nós chamamos de limiar, né? Isso, potencial limiar ou limiar, fazendo com que a sua membrana seja despolarizada, tá? Então, a gente entendeu o que é uma despolarização. E o que a gente está vendo nessa animação, basicamente é isso, né? Olha só. Então, aqui, o meio externo, né? O meio extracelular, a nossa membrana, certo? E o meio intracelular, igual aquela imagenzinha que a gente viu no slide passado, é a mesma imagem, né? Então, chegou o limiar, ou melhor, chegou o estímulo, ultrapassou esse limiar, e o que aconteceu agora, né? Os nossos sódios, eles entraram. Então, olha só, vamos aqui por partes. Olhem aqui em cima, então, olha só, chegou o impulso nervoso caminha, tá? Certo? Conforme esse impulso nervoso ele caminha, o que acontece? O sódio entra, carga positiva dentro da célula e logo em seguida, pela bomba de sódio e potássio, esse sódio volta para o meio externo, tá? Então, olha só, observem aqui o potencial de repouso do nosso neurônio, menos 70 mV. Ocorreu a despolarização, ele fica positivo, porque um monte de carga positiva entrou. Então, vamos ver aqui de novo, ó. Menos 70, potencial de ação, chega no mais 30 e volta para o seu potencial de repouso, tá? E isso, logicamente, igual nós dissemos, nós falamos já, né? É tudo ou nada. Ou ele vai despolarizar ou não vai. O que precisa é ultrapassar o limiar, aquele limiar que a gente conversou já nos slides passados. Então, do que está escrito aqui, duas fases nós já sabemos. Já sabemos essa e já sabemos essa, né? Mas vamos ler para ver se não ficou nenhuma dúvida. Estado de repouso, tá?
O que é o estado de repouso? É aquele potencial de repouso da membrana antes que comece o potencial de ação. E a gente já viu que esse potencial de repouso ele é negativo. Vamos colocar um valor aqui igual estava lá, menos 70 milivolts, porque carga elétrica, tá? Então, em milivolts, certo? Nesse caso, olha só, disse que a membrana está polarizada, isso a gente já tinha falado também. Devido à presença de grande potencial negativo na nossa membrana. Então, 70, menos 70, menos 65, cada célula tem o seu potencial, tá? Vamos colocar exemplo aí de 70 milivolts, menos 70 milivolts, né? Porque no estado de repouso nós estamos negativo, ok? E agora, o que seria despolarização? Despolarização quando o interior dessa célula ele se torna positivo, tá? Vamos colocar aqui que 50 milivolts, tudo depende também, tá, pessoal? Então, 50 milivolts. Vamos ler aqui, ó. Despolarização. A membrana fica subitamente permeável ao qual íon sódio, não é isso? Porque o sódio tem carga positiva, tá? Então, permitindo a entrada de grande quantidade de sódio, que tem carga positiva, o estado de repouso normal, que é aquele negativo, aqui está menos 90, tá? A gente exemplificou como menos 70, tá? Ele desaparece. Então, de menos 70 a menos 90, ele fica positivo. E isso acontece por quê? Porque minha membrana ficou mais permeável a quem? Ao sódio, que tem carga elétrica positiva, certo? Então, repouso a gente já viu, despolarização já vimos também. Agora, a nossa próxima fase é a repolarização. O que seria a repolarização? Quando a minha célula volta para o seu estado natural, tá? Então, a minha célula estava com menos 70, né, digamos assim, e ela foi para positiva, foi para mais 50 porque entrou sódio. Agora, no estado, nessa fase chamada de repolarização, ela volta ao seu estado normal, ou seja, ela vai voltar ao seu estado de repouso, tá? Então, na repolarização, o que acontece? Vamos ler. Após a membrana ter ficado muito permeável aos, vou apagar aqui, íons sódio, não é isso? Ficou permeável ao sódio, por isso que ficou positiva, não é isso? Os canais de sódio se fecham. Concorda que eu preciso fechar canal de sódio para parar de entrar sódio. Se para de entrar sódio, para de entrar carga positiva. Enquanto os canais de potássio vão se abrir mais do que faz normalmente, permitindo a rápida difusão de potássio para fora da fibra. Olha só. Então, quer dizer que aqui, ó, vamos fazer a nossa membrana. Eu tenho o sódio, tá aqui dentro e ele começa a sair. Se ele começa a sair, Desculpa. Vamos lá de novo. Eu tenho muito sódio aqui dentro da minha célula. O que eu preciso fazer? Evitar a entrada desse sódio, não é isso? Evitei a entrada do sódio, não entra mais carga positiva, certo? Normalmente, quem que eu tenho dentro da nossa célula? Potássio, que também tem carga positiva, não é isso? O que eu preciso fazer nessa fase de repolarização? Abrir aqui, ó, que eu tenho que permitir a rápida difusão desses íons potássio para onde? Para fora da minha fibra. Então, agora eu vou abrir canalzinho de potássio, e quem que vai deixar a minha célula? Potássio. E o potássio tem carga elétrica o quê? Positiva. Tá? Se eu tenho carga elétrica positiva, então olha só, eu deixo de colocar carga positiva na célula e tiro carga positiva de dentro dela, consequentemente, como que vai ficar dentro da minha célula? Negativo, certo? Lembra que a bomba de sódio e potássio pega 3 sódio e joga para fora, 2 potássio e joga para dentro, contra gradientes de concentração, não é isso? Então, quer dizer que o potássio,
ele está em maior quantidade fora, desculpa, em menor quantidade fora e maior quantidade dentro, não é isso? Contra gradiente de concentração. Se eu abro a portinha do potássio, o que ele vai fazer? Sair do meio que tem mais para o meio que tem menos. Consequentemente, eu estou tirando carga positiva de dentro da minha célula, tá? Então, lembrem-se disso. Na repolarização, primeiro, eu paro de colocar sódio para dentro da célula. Como que eu paro? Fechando o canal de sódio. E segundo, o que eu preciso fazer? Abrir o canal de potássio para o meu potássio sair da célula. Se o meu potássio sai da célula, eu estou também tirando cargas positivas de dentro dessa célula. Consequentemente, aquilo que estava positivo se torna negativo novamente e o estado de repouso ele é reestabelecido, certo? Então, essa é a fase chamada de repolarização. A gente pode medir isso eletricamente, né? O potencial de ação, de repouso da nossa célula. A gente pode colocar isso em gráficos. Olha só que legal. Então, aqui nós temos o tempo, milissegundos, e aqui o potencial elétrico, medido em milivolts. Não é isso? Olha só, estado de repouso da nossa célula, em torno aqui de menos 90, né? Igual a gente já tinha falado lá também. Ok, isso é o estado chamado de repouso. Isso daqui é o limiar, ou seja, o estímulo precisa ultrapassar esse limiar. Se o meu estímulo fizer isso daqui, ó, vamos tentar mostrar aqui. Se o meu estímulo chegar, opa, chegou aqui, ele não ultrapassou o limiar, consequentemente não acontece nada na minha célula, ela se mantém em repouso. Agora, se o meu estímulo ultrapassa esse limiar, aí o que eu tenho? Aquela lei do tudo ou nada, nossa célula ela vai despolarizar. Então, quer dizer que essa fase aqui é chamada de despolarização. O que aconteceu nessa fase? Minha célula foi de negativa para positiva. A gente já sabe o que aconteceu, quais são os eventos necessários para que isso aconteça. Então, ela rapidamente se despolarizou e atingiu seu valor positivo. Então, quer dizer que nessa fase eu precisei da abertura dos canais de sódio, né? Então, quer dizer que o sódio se abriu e esse sódio entrou na célula, consequentemente, uma grande quantidade de cargas positivas entraram, tá? Logo depois nós temos uma fase que ela vai ficar negativa novamente, né? Essa fase é chamada de repolarização. Ou seja, o que precisa acontecer na repolarização? Os canais de sódio que estavam abertos, agora eles se fecham, não é isso? Então, o sódio foi fechado e o canal de potássio abriu. O que o potássio vai fazer? Sair de dentro da célula. Se ele sai de dentro da célula, consequentemente, eu estou tirando carga elétrica positiva, né, de dentro da minha célula. E aí, como que a minha célula vai ficar? Ela vai ficar negativa, tá? Mas notem agora, ó, que depois dessa fase chamada de repolarização, ela ainda fica muito mais negativa do que o normal antes de chegar naquele potencial de repouso, né? Aqui a gente tinha colocado o potencial de repouso de menos 90. Só que agora a minha célula, ó, chegou numa fase que ela está bem mais negativa. Eu não consegui desenhar retinho, né? Ela chegou, digamos, até menos 100 milivolts, certo? Essa fase aqui, onde ela fica mais negativa, é chamada de fase de hiperpolarização, tá? O que significa essa fase? Essa fase é quando a minha célula ela fica mais negativa do que o normal, não é isso? Isso, perfeito. O que precisa ocorrer para este evento acontecer? Canal de potássio, que estava aberto, eu preciso abrir mais canal de potássio. Para quê? Para pegar mais carga positiva e jogar fora. Se eu jogo essas cargas positivas fora, consequentemente eu fico mais negativo. E eu preciso também abrir canais de cloreto
para minha célula ficar mais negativa. Olha só a carga elétrica do cloreto. Consequentemente, a minha célula entra nesse estado chamado de hiperpolarização. E já quero adiantar uma fase importante aqui para vocês também. Qual que seria a importância dessa hiperpolarização? Olha só, o que era isso que a gente tinha marcado aqui mesmo? Volume limiar, não é isso? Ou seja, é o potencial limiar, desculpa. Aquele limite necessário para que ocorra a despolarização. Concorda? Olha só. Potencial de repouso, potencial limiar ou linear que a gente mostrou ali, eu tenho uma certa distância entre eles. Não tem? Agora, olha só, a distância entre a hiperpolarização e o meu limiar. Concorda que esse espaço aqui é muito maior? Então, qual que é a importância dessa hiperpolarização? Evitar que a minha célula se despolarize novamente, imediatamente após a repolarização. Ou seja, é um momento necessário para a minha célula se recompor, para a minha célula se readequar e aí sim ela poder receber um novo estímulo e esse estímulo levar a um novo potencial de ação, que aí leva a despolarização, repolarização e hiperpolarização e volta ao seu estado de repouso novamente, tá? Então aqui nós já vimos todas as fases de um potencial de ação, tá? Que nada mais é do que essa fase inicial chamada de despolarização, essa fase de repolarização, a hiperpolarização e ele volta ao seu estado de repouso. E aqui definição de potencial de ação. Potencial de ação é um distúrbio elétrico. Beleza, a gente já sabe, né? A célula vai de negativo para positivo. Tá? Elétrico de alta voltagem que é muito especial e ocorre quando a membrana do neurônio ela é despolarizada até um valor crítico, né? Ou seja, ela vai até o seu limite e depois ela se recompõe, certo? Então essas são as fases do nosso potencial de ação. E tá aqui, ó. Então vamos ver aqui. Potencial de repouso, aqui está menos 70, né? E o potencial máximo depois da despolarização. Desculpa, vamos lá de novo. Estado de repouso, despolarização. Repolarização, hiperpolarização e volta ao seu estado de repouso. Vamos ver as alterações na membrana plasmática para que isso aconteça? Olha só, em toda essa fase de despolarização, o que eu preciso? A abertura de quem? Desses canais de sódio, que são aquelas proteínas de membrana por onde o sódio vai entrar na nossa célula, né? Então, aqui, ó, canais de sódio aberto, mais canais de sódio aberto para entrar carga positiva e a minha célula se tornar positiva no seu interior, certo? Acho que isso ficou claro, né? Então, essa é a despolarização. Agora, essa fase aqui análoga é a repolarização. O que precisa nessa repolarização? Lembra do sódio? Agora, o sódio ele precisa estar fechado. E o que precisa acontecer com os canaizinhos de potássio? Abrir. Então, aqui, ó, abre canal de potássio até, olha só, na hiperpolarização, o que precisa também? A abertura dos canais de potássio. Aqui não está explicado de cloreto, mas igual a gente já falou lá atrás. E depois do final da hiperpolarização, o que acontece com o canal de potássio? Ele se fecha, deixa de sair carga positiva da célula, ela volta ao seu estado natural, tá? E quem mantém esse estado natural, a gente já viu, aquela bomba de sódio e potássio, que está restabelecendo o equilíbrio da nossa célula, tá? E aqui estão as fases que a gente já conversou um pouquinho sobre isso. Repouso, despolarização e repolarização. Essas são as 3 fases do nosso potencial de ação. Então agora eu já começo a repetir e acrescentar algumas coisinhas a mais. Etapas de hiperpolarização. Então, é aquele período em que a célula não reage a nenhum estímulo, pois que esses estímulos serão dados pelos neurotransmissores que a gente vai falar depois. Pois excesso de negatividade no seu interior, lembra? Ó,
repouso, despolarização, repolarização, hiperpolarização e volta ao seu repouso. Então, esse estado aqui de excesso de negatividade no seu interior impede a ocorrência de um novo potencial de ação. Tá? Aqui está um exemplo, ela era menos 75 e chega até menos 90. Tá? Isso é o que nós chamamos de hiperpolarização. Beleza, mas por que eu preciso entender isso? Nós, no final desta aula, né, provavelmente não hoje, mas na próxima, nós iremos falar sobre sinapses excitatórias e sinapses inibitórias. Bom, o que é uma sinapse? Sinapse é a comunicação entre um neurônio e outro, ou entre um neurônio e outra célula, e assim por diante. Então, essa comunicação aqui é o que nós chamamos de sinapse, tá? Eu tenho sinapse excitatória, ou seja, que vai continuar com o potencial de ação, e eu tenho uma sinapse inibitória. O que seria uma sinapse inibitória? O potencial de ação não vai continuar. Para ocorrer uma sinapse inibitória, quem que eu preciso abrir na minha outra célula? Canal de potássio. Se eu abro o canal de potássio, concorda que a minha célula vai ficar hiperpolarizada? E se ela fica hiperpolarizada, significa que ela não recebe estímulo, né? Ela não se despolariza, e isso é o que a gente chama de sinapse inibitória. Tá? A gente vai falar um pouquinho disso também lá na frente. Ah, mas quando que minha célula vai receber uma sinapse inibitória ou excitatória? Tudo depende desse carinha aqui chamado de neurotransmissor, tá? Eu tenho um neurotransmissor que abre canal de potássio. Eu tenho um neurotransmissor que abre canal de sódio. Se eu abro o canal de sódio, eu tenho sinapse excitatória. Se eu abro de potássio, eu tenho sinapse inibitória. Então, tudo depende aqui, ó, do neurotransmissor. Exemplo, a acetilcolina ela promove a abertura dos canais de sódio. Então, promove uma sinapse excitatória. Ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, abre canais de potássio, então causa uma sinapse inibitória, tá? E a gente vai trabalhar isso depois, quando formos falar de sinapses, certo? Então, isso é a etapa de hiperpolarização. O potencial limiar, né, que a gente falou, é o menor estímulo necessário para ocorrer potencial de ação. Então, está aqui, potencial limiar, valor mínimo necessário para ocorrer a despolarização. E aqui o mesmo que nós já conversamos, só que agora num outro gráfico, né? Então aqui o potencial de ação, potencial de membrana, aqui tempo, né, em milissegundos, né? Olha só, aqui está mostrando potencial de repouso mais ou menos menos 70, certo? O limiar dessa célula, menos 55. Então, os estímulos, eles precisam chegar nesse menos 55. Se não chegar, minha célula continua em potencial de repouso, certo? Mas se esse estímulo ultrapassar, despolarização, repolarização e hiperpolarização e volta ao estado de repouso, né? Volta ao potencial de repouso. Isso daí a gente já trabalhou bastante lá nos últimos slides também. Novamente, né? Potencial de repouso, potencial limiar, o potencial máximo, né, de despolarização. O estímulo ultrapassou, despolarizou, repolarizou, hiperpolarizou e volta ao seu estado de repouso. Tá? Eu gosto de enfatizar bem, mostrar de várias maneiras, para gravar bem na cabeça de vocês. Então, olha só, as etapas do potencial de ação: repouso a gente já sabe, despolarização nós já sabemos, aumenta a entrada do sódio, né? Repolarização a gente já sabe, o sódio deixa de entrar e sai potássio, né? E a fase de hiperpolarização. Então, aqui a gente já começa a pensar da seguinte maneira também. Vamos aplicar praticamente, né? Vamos colocar na prática isso. Só falar de teoria não é legal. Olha só, despolarização não é onde ocorre a abertura aos canais de sódio? Então, vamos pensar. Coloquei minha mão numa superfície quente, estimulou meus receptores sensitivos, e agora, via potencial de ação, essa informação será transmitida até o meu sistema nervoso central. Então, quer dizer que
nesse trajeto todo está ocorrendo a abertura dos canais de sódio, fechamento, enfim, está ocorrendo tudo isso aqui que a gente já viu. O que acontece? E agora eu vou deixar essa pergunta para vocês e na nossa sala virtual vocês vão responder para mim, tá? Não vou responder agora não, mas no final dessa aula aqui vai estar a resposta também, certo? Então vamos lá. O que acontece se eu aplicar uma substância no meu animal onde eu bloqueio os canais de sódio nesse animal? Então, vamos lá, eu tenho canal de sódio. O que acontece com o meu animal se eu bloquear esses canais de sódio? Tá? Essa é a perguntinha que eu quero que vocês respondam para mim. Então, os canais de sódio são voltagens dependentes, né? Eu tenho a ligação de uma substância química que promove a abertura desse canalzinho de sódio, potencial de ação, e entra um antidissódio e assim por diante, tá? Depois o canal de sódio se fecha e o canal de potássio ele se abre, permitindo a saída do potássio. Aquilo que nós já conversamos lá atrás também. Então aqui eu deixei esse texto, né, para vocês lerem do potencial de ação em canais de sódio, tá? Eles vão se abrir, permitir a entrada desse sódio, aquilo que nós já conversamos lá atrás. Então aqui é mais uma leitura para vocês acrescentarem o que vocês já ouviram. O que vai acontecer, né, com os canais de potássio, tá? Durante o potencial de ação, então está aqui mostrando o canal de potássio, e aí ele saindo da nossa célula, né? Aí dê uma lida nesse texto também, só para acrescentar aquilo que nós já conversamos. E o potencial de ação passo a passo, né? Canais de sódio e potássio fechado, canal de sódio se abre, canal de sódio se fecha, abre canal de potássio, e aí chegamos de novo na nossa fase chamada de hiperpolarização, depois ocorre de novo o potencial de repouso, certo? Então, a fase passo a passo esse potencial de ação. Aqui de novo o potencial de ação, né? O que acontece na despolarização? A abertura dos canais de sódio. O que acontece na repolarização? A abertura dos canais de potássio. Tudo aquilo que nós já havíamos conversado, certo? Então, pessoal, hoje é essa fase inicial do potencial de ação. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre a sinapse, sobre os neurônios, enfim, sobre como que ocorre isso, para depois, já no próximo tema, falarmos sobre a fisiologia do sistema nervoso. Ok, pessoal? Então é isso. Um grande abraço a todos e nos vemos na nossa sala virtual. Até mais!